Hoje eu vou te mostrar 5 fundos imobiliários de papel para você investir em 2025. Mas antes disso, caso você goste de fundos imobiliários de papel, é importante você saber isso que eu vou mostrar agora. Olha só, fundos imobiliários de papel lideram altas antes de Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central. Eles iam se reunir para decidir se mantinham a taxa Selic, aumentavam ou se reduziam a taxa Selic. Naquele momento, eles decidiram por aumentar a taxa Selic. E com esse aumento da taxa Selic, os fundos imobiliários de papel tendem a se dar melhor. Não à toa eles lideraram as altas. Pois pensa comigo, se a taxa Selic subiu, quer dizer que o CDI, que segue bem de perto a taxa Selic, também subiu. Por que ele subiu? Por que a taxa Selic subiu? Porque a inflação também subiu. Ou seja, a taxa Selic subiu, o CDI sobe. A taxa Selic subiu por quê? Porque a inflação também subiu. E quais são os dois principais indexadores dos fundos imobiliários de papel? São o CDI e o IPCA, que é o índice oficial de quê? De inflação aqui no Brasil. Logo, com esse aumento, o pessoal espera um rendimento maior nesses fundos imobiliários de papel. Não à toa, eles sempre aumentam quando a expectativa é de uma alta da taxa Selic. Contudo, entretanto, todavia, por outro lado, temos os fundos imobiliários de tijolo. Nesse caso, como os fundos imobiliários de tijolo, entre aspas, perdem sua atratividade, eles começam a cair. Então aqui temos, olha só, nesse cenário de Selic alta, temos fundos imobiliários de papel subindo e fundos imobiliários de tijolo caindo. Logo, nesse momento, vou dar minha opinião aqui. Nesse momento, eu vejo grande oportunidade nos fundos imobiliários de tijolo, porque é sempre bom você comprar fundos imobiliários quando eles estão caindo. Não à toa eu fiz 2 vídeos, a parte 1 e a parte 2, mostrando vários fundos imobiliários baratos e bons para 2025, todos eles de tijolo. Mas muita gente me pediu para falar dos fundos imobiliários de papel, e eu sei certamente que deve ser por causa dos rendimentos altos, mas a gente não tem tanta oportunidade assim em fundos imobiliários de papel hoje. Beleza, nos fundos que eu vou te mostrar hoje, todos eles estão mais baratos do que o seu valor patrimonial. Mas quando a taxa Selic voltar a cair, a inflação começar a cair, esses fundos imobiliários devem pagar rendimentos menores e as suas cotações devem cair. Por isso que, na minha opinião, hoje o momento propício é para fundos imobiliários de tijolo. Mas se você quiser aproveitar aí oportunidades bem pequenas em fundos imobiliários de papel, vou te mostrar essas 5 aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus, este canal é Efeito FIIs. Vamos então sem enrolação direto ao que interessa. O primeiro fundo é o CVBI11, que vem sendo negociado a R$ 86,00 aproximadamente, PVP 0,94, ou seja, 6% de desconto frente ao seu valor patrimonial, dividend yield superior a 12%. Uma ótima rentabilidade. Eu gosto bastante da estratégia desse fundo imobiliário, porque perceba, 100% dos CRIs possuem alguma garantia, carteira composta por ativos que recompõem a inflação e spread alvo no patamar de 3 a 4%. E ele busca sempre fazer diversificação, seja de segmento, seja de ativo, sempre focando no baixo risco. Isso é bem interessante e essa parte aqui me agrada bastante nesse fundo imobiliário. Eu já mostrei em outros vídeos, eles vêm seguindo isso aqui. Então perceba que o fundo imobiliário possui vários CRIs, 46 CRIs diversificados em 10 segmentos diferentes, sendo as maiores exposições em varejo, que pega aqui 24%, depois temos shoppings, 13%, quase 10% aqui de loteamento, 11% de logística e o restante conforme você está vendo aí na tela, sendo uma excelente diversificação regional com predominância em São Paulo, que pega aproximadamente 50% dos ativos do fundo imobiliário. Quanto que ele vem rendendo? Olha só, a sua parte de IPCA vem rendendo, na verdade eles pegaram, né? A IPCA mais 9,6% ao ano, que dura em um prazo médio de aproximadamente 4,5 anos para vencer, né? E a sua parte de CDI, temos aí CDI mais 3,9% ao ano, que vai durar aproximadamente 2 anos. Olha só, ótimas rentabilidades, na minha opinião, para um ótimo fundo imobiliário. E um LTV, ou seja, um percentual de garantia, bem tranquilinho também, 55%. Próximo fundo imobiliário, BTCI11, vem sendo negociado por menos de R$ 10,00,
Cara, se você parar para pensar, uma pizza hoje custa o quê? R$ 20, 30, 40, R$ 50. Um hambúrguer o quê? R$ 40, R$ 50. Com menos de um lanche, você pode comprar cotas de um fundo imobiliário e todo mês receber o seu rendimento caindo automaticamente na sua conta. Vamos ver aqui, ó. Está com PVP de 0,94, ou seja, ele ainda está com 6% de desconto frente ao seu valor patrimonial e um dividend yield de quase 12%. Vamos ver aqui a carteira do fundo. Ele possui todos esses CRIs no seu portfólio. Essa parte aqui são CRIs estruturais, ou seja, ele quer levar para o médio e longo prazo, que representam hoje 58% do patrimônio do fundo. Temos esses 12,7% que são CRIs táticos. Ele busca fazer um ganho de capital no curto e no médio prazo. Ele possui também cotas de vários fundos imobiliários, possui cerca de 4,8% em renda fixa. Mês passado, ele adquiriu esses novos ativos, ó, esses dois CRIs aqui em cima, mas esse CRI aqui embaixo. Esse fundo aqui não fica parado. Sempre está ou comprando ou vendendo algo ativo. Matheus, quanto que ele vem rendendo? Olha só, lembre-se do que eu falei lá no início do vídeo. A maioria dos fundos imobiliários são indexados ou por IPCA, que é a inflação, ou pelo CDI. Acredito que o pessoal tenha errado aqui, ó. Não tem isso aqui não, CDI. Mas vamos ver aqui, ó. 72% da carteira dele vai rendendo a inflação mais 7,03% e 25% vai rendendo o CDI mais 2,83% e um percentual bem pequeno rendendo IGPM mais 8% ao ano. Duration aí dos seus CRIs aproximadamente 4 anos e meio. Quanto aos setores, isso aqui eu achei bem interessante nesse fundo imobiliário. Perceba, 57% desses CRIs são do segmento de logística e, na minha opinião, esse segmento aqui é um dos mais seguros que a gente tem hoje nessa parte imobiliária. Ah, Matheus, então isso aqui não tem nenhum risco? Não foi isso que eu falei. Ele possui risco sim, só que é um risco um pouco menor do que residencial, por exemplo, ou outro tipo de segmento. Isso aqui eu achei bem interessante, gosto bastante desse fundo imobiliário. Próximo fundo, KCRE11, vem sendo negociado também por menos de R$10, PVP 0,92, 8% em todo de desconto, dividend yield 12% ao ano, uma ótima rentabilidade também. Esse fundo não é tão conhecido assim, até o momento possui poucos cotistas, mas acredito que logo logo ele vai aumentar a sua base de cotistas e também a sua liquidez. Vamos ver aqui, ó, 92% vem rendendo o IPCA, né, a inflação, mais uma taxa prefixada, que nesse caso está variando entre 8,9% e 8,44%. Já a sua parte que vem rendendo o CDI, ó, 7,5% vem rendendo o CDI, mas entre 4,60% e 4,62% ao ano. É uma ótima rentabilidade. Um detalhe bem importante é que esse fundo imobiliário é um pouco diferente de outros de papel, porque ele mexe com home equity. Outros mexem também, mas essa aqui é a principal estratégia desse fundo imobiliário. Então você diversificaria também na questão de estratégia. Já vou te mostrar o que é home equity. Olha só, quanto à carteira do fundo, ele possui todos esses RIs. Acima de 30 é uma bela diversificação, na minha opinião. Lembrando, isso aqui não é recomendação, é a minha opinião. Olha só, então ele possui 39 CRIs e um caixa quase nada, né? 0,1% do patrimônio do fundo. Beleza, vamos ver aqui então o que é home equity que o gestor colocou aqui pra gente. Home equity é uma modalidade de empréstimo para pessoas físicas em que um imóvel é dado como garantia do pagamento do financiamento. Devido à estrutura de garantias, o devedor desfruta de taxas de juros mais baixas, então o devedor também é beneficiado com isso, e de prazos mais longos, enquanto que o credor se beneficia de um risco menor de perdas, no caso acreditas, logo o fundo imobiliário. Porque como é que funciona? A pessoa aqui, a pessoa física, pega o empréstimo com acreditas, nesse caso, o empréstimo de até 20 anos indexados ao IPCA, sempre com a garantia do imóvel, por isso que o LTV médio é de 40%. Beleza, e o que a Acreditas faz? Ela pega o dinheiro, empresta para essa pessoa, depois ela vai numa securitizadora, pega essa dívida e transforma em CRI, e esse fundo aqui pega e compra o CRI. Logo, esse pagamento aqui, ó, mensal de amortização, que vai para Acreditas, vem para o fundo imobiliário, porque o fundo imobiliário comprou essa dívida. E essa estratégia eu acho bem interessante. Lembrando que KNCR11, KNSC11, que também são da Kinea, são ótimos fundos imobiliários. Só que nesse momento o KNCR11 está com 1,03, ou seja, 3% acima do seu valor patrimonial.
Já o PVP do KNSC11 está em 1,01, ou seja, 1% acima do seu valor patrimonial. E na minha estratégia de investimento, não gosto de fundos imobiliários de papel com PVP acima de 1, abaixo beleza, acima não gosto de investir. Vamos então para o nosso próximo fundo imobiliário, para não ficar falando aqui abobrinha. Temos a FHI11, que vem sendo negociado a R$ 94,00 aproximadamente, dividend yield 12,18%, PVP, olha só, 0,99, ou seja, 1% de desconto. Por que eu gosto aqui do FHI11? Apesar de muita gente não conhecê-lo, já vou te mostrar o porquê. Olha só, ele possui todos esses CRIs, é uma bela diversificação de ativos, claro, minha opinião, ele possui vários devedores, nenhum deles com percentual acima de 10%, o maior é o OBA aqui, ó, com 6,38%, SPL Engenharia com 5,69% e o restante é de 4 e alguma coisa para baixo. Isso diminui em muito o risco do fundo imobiliário. E falando em risco, uma coisa bem interessante nesse fundo é que ele é médio risco. Ele separa muito bem aqui no seu portfólio, ó, cerca de 59% em high grade, que são os CRIs mais seguros. Temos aqui a parte de 41%, o restante, né, que são high yield. Ou seja, esses CRIs que remuneram mais, contudo, são mais arriscados. Logo, temos aqui o médio risco. Sua carteira, a maioria vai render o IPCA, mais 24% vai render o CDI. Não somente isso aqui, né? São esses indexadores, mais algumas taxas. Perceba que ele ainda possui quase 9% em caixa que pode usar para comprar mais ativos ou aumentar a participação em um ativo que ele já possua. E por que eu gosto desse fundo? Porque eu venho acompanhando há algum tempo e o gestor é muito bem alinhado com os interesses do cotista. Isso eu acho bem interessante. Vamos então para o nosso próximo fundo imobiliário, NCHB11. E cuidado, esse fundo aqui, apesar de eu gostar dele e o gestor ser muito bem alinhado com o cotista, ele possui umas taxas bem maiores. É um fundo imobiliário high yield, então a chance de inadimplência aqui é maior. Mas beleza, vamos ver aqui, ó, aquele percentual de risco na carteira até que faz sentido. Valor da cota, 8,80, PVP 0,88, ou seja, 12% de desconto, dividend yield 13,82%. Vamos ver aqui então a carteira do fundo, ó. Ele possui todos esses CRIs, pode ver que é poucos CRIs, a gente compara com os outros fundos imobiliários. A sua parte de IPCA, olha só quanto vem rendendo, na verdade, quanto que ele adquiriu. IPCA mais 9,99% e adquiriu a CDI mais 4,44%. Pode ver que é quase todo o portfólio do fundo imobiliário. Logo, é um fundo mais arriscado do que esses outros que eu te falei. Com LTV médio de 42,8% e duration médio da carteira de aproximadamente 2 anos e meio. Vamos ver o portfólio do fundo. Nenhum ativo possui mais de 10% de exposição, 40% concentrado, 60% pulverizado. Indexadores, também a maioria é o IPCA, mas ele também possui CDI e uma parte aqui, ó, um percentual em CDI que está em caixa, né? 51% loteamento, o restante conforme você está vendo aí na tela. 100% série única, então ele não tem nenhuma série mezanino, por exemplo, ou subordinada, que são CRIs mais arriscados ainda. Duration médio da carteira está aqui. O fundo possui 13% em caixa e 87% alocados em vários CRIs. Na verdade, alguns poucos CRIs. Por que esse fundo é bem arriscado? Veja só quanto que ele vem rendendo em média. A sua parte de IPCA, ó, IPCA mais 9,99%. É uma ótima rentabilidade. Logo, o risco é maior. E ele não possui 40 ativos, 30 ativos. Ele possui apenas 27 ativos. Então, na minha opinião, é um fundo bom, mas é um fundo imobiliário bastante arriscado. Mas mesmo assim, temos aqui ótimos 5 fundos imobiliários para 2025. NCHB11, AFHI11, KCRE11, BTCI11, CVBI11. Lembrando que KNCR11 é bom, mas está caro. KNSC11 também é bom, mas está caro. Igual MXRF11, né? É bom, mas nesse momento está com um valor acima do seu valor patrimonial. Abaixo disso, é um ótimo fundo imobiliário. Para você, desses fundos imobiliários aqui, você gostou de algum? Você não gostou de algum? Você falaria outro fundo imobiliário bom para 2025? Comenta aí, gosto bastante da sua participação. Fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.